Bem-vindos ao Reinvence! Vamos aprender a calcular e a costurar uma linda saia com pregas. Ela possui pala na frente, elástico nas costas e a costura fica embutida nas laterais. O cálculo é bem simples, é só seguir o nosso passo a passo. Gente, basicamente, para o cálculo dessa saia, nós vamos precisar de duas medidas. A circunferência do quadril da pessoa, seja criança ou adulto ao qual você vai executar essa saia. E 2, a altura final que você deseja que ela tenha quando estiver acabada. Aqui eu estou considerando um quadril de uma criança de 4 anos, que gira em torno de 60 centímetros de circunferência. Determinei que a altura da pala da saia que eu quero acabada seja de 7 centímetros. E a altura das minhas pregas, da parte da saia propriamente dita, eu estou considerando 24 centímetros. Ali já está sendo contemplado a margem de costura mais a bainha. Mas esse cálculo aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ok? Vamos então calcular a frente da saia, que é a pala propriamente dita. Vou considerar então o quadril, vou pegar a circunferência do quadril da criança, que no meu caso é de 60 centímetros, e vou dividir por 2. Neste caso, eu estou encontrando o que? A parte da frente. E vou acrescentar mais 2 centímetros de margem de costura. Mas percebam que na parte superior, onde é a dobra do tecido, esse tecido é dobrado, tá? Ele é dobrado, ele é cortado dobrado, eu estou diminuindo 1 centímetro. Então, embaixo eu vou ter um comprimento de 32 e em cima eu vou ter um comprimento de 31 centímetros. Como eu quero que a minha saia, a pala da minha saia acabada tenha 7 centímetros, eu acrescentei mais um para que eu efetue a costura, de margem de costura. Então, nós temos que cortar um painel dobrado com 32 centímetros de comprimento e 8 centímetros de altura. Na parte das costas, adotei uma metodologia diferente. Ao invés de trabalhar com tecido dobrado, como foi na frente, aqui eu estou trabalhando com uma única faixa de tecido. Basicamente, eu peguei a medida da frente, que nós já calculamos, e acrescentei 4 centímetros ao comprimento total da minha faixa. O cálculo aqui, ele segue a mesma metodologia. 1 centímetro de margem de costura embaixo, 7 centímetros, que é o que eu desejo que fique exposto, e acrescentei mais 3 centímetros, que é justamente para fazer a passagem do meu elástico, e garantir a minha margem de costura nessa dobrinha. O elástico, gente, basicamente é pegar a medida da frente que nós já encontramos, que é 32 centímetros, menos 4 centímetros. Isso é um mínimo, tá? Mas você pode diminuir mais ou deixar um pouquinho maior e fica o seu critério, ok? É basicamente para garantir um leve ajuste no corpinho da pessoa, não ficar aquela coisa muito certinha, não ficar apertado. Aqui eu fiz um esqueminha para que vocês entendam como é feito o processo de dobradura das pregas. Basicamente, a sanfoninha ela é feita de 3 partes. No meu caso aqui, eu estou adotando uma prega de 4 centímetros, ok? Você pode determinar o tamanho que você quiser, que você desejar. Então, toda prega ela vai adotar esse critério. Pelo menos nesse modelo de saia, ok? Gente, desculpa a garfo aqui, não é costas da saia não, tá? É a saia propriamente dita. Bom, basicamente nós vamos calcular o tamanho do nosso tecido e a quantidade de pregas. Aqui eu estou adotando uma prega de 4 centímetros. A medida é sua livre escolha, tá? Eu quero uma prega com 2, eu quero uma prega com 6. Isso aí vai ficar ao seu critério. Basicamente, nós vamos pegar a medida do nosso quadril, metade, da medida do nosso quadril, que no caso aqui é 30 centímetros, e dividir por 4, que foi a medida da prega que eu escolhi. Percebam que eu tive o número quebrado. Nestes casos aqui, ou você diminui ou você majora. Então, eu aumentei para dar um valor unitário de 8 pregas. Chegando nesse número de 8 pregas da minha saia finalizada, eu vou multiplicar por 3,
Por quê? Porque tem aquele esqueminha de dobradura que eu mostrei para vocês. A prega ela é formada de três faixinhas de 4 centímetros para que ela consiga fazer esse efeito de sanfona. Ao multiplicar a quantidade de pregas, né, e pelo número de dobraduras, que são 3 dobrinhas, você vai ter a quantidade de marcações de 4 centímetros que você deve fazer, tá? Então, pegando as 24 marcações e multiplicando por 4 centímetros, que é a medida da minha prega, eu vou ter então um comprimento total de tecido, que é 96 centímetros. Aqui eu coloquei 1 metro, mas basicamente nós vamos finalizar, né, com 96 centímetros. Isso vocês vão ver com mais clareza quando eu finalizar na hora lá da execução mesmo, né, da nossa costura. Então, percebam que eu coloco em azul a parte que realmente vai ficar exposta, tá? E em verde as áreas que vão sofrer dobradura, onde vai ser feito a dobra, a sanfoninha da nossa prega. Lembrando que para que ao efetuar a emenda desses 2 painéis nas laterais, né, essa costura ela fica embutida direitinho, nós temos que deixar uma margem de 1 centímetro no início e 1 centímetro no final do painel, né, de todas as 24 marcações da nossa saia. Bom, qualquer dúvida, acessem o nosso site, vai ter lá direitinho, tá? Todas essas informações do cálculo passo a passo, até muito mais explicado. E, além disso, tem um vídeo aqui de apoio para que vocês possam visualizar isso como é feito na prática, tá? Sem maiores delongas, então vamos ao nosso tutorial. Para facilitar, eu vou utilizar uma caneta mágica, aquela que a gente apaga com ferro. O objetivo é só efetuar as marcações. Você também pode utilizar giz de alfaiate ou outra coisa de sua preferência. Com o tecido da saia já aberto, nós vamos efetuar as marcações conforme o cálculo que nós executamos. Lembra? Determinamos que cada prega vai ter 4 centímetros, então nós damos 1 centímetro, que é a margem de costura, os primeiros 4 centímetros iniciais, e aqui eu estou colocando essa barra 8 aqui, só para que vocês possam perceber que é onde vai ser posicionado a nossa dobra, ok? Então, vamos fazer essa marcação ao longo de todo o tecido, de todo o painel da saia, até o final. Galera, percebemos que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo ainda não estão inscritos no nosso canal e não deixaram seu like. Se esse vídeo está contribuindo de alguma forma para você, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos. Desta forma, a plataforma vai entender que o nosso trabalho é relevante e tem contribuído para poder ajudar as pessoas de alguma forma. Então, aproveite esse minutinho aí, deixe seu like, ajude o nosso canal. Estamos chegando ao final das nossas marcações, lembrando que isso tem que ser feito nos 2 painéis da saia, tá? E também deve ser deixado aquele 1 centímetro no final e no início de cada painel, que é justamente onde nós vamos efetuar as nossas costuras. Bom, a primeira marcação de 4 centímetros, nós não efetuamos nada com ela, nem na primeira e nem na última marcação, ok? Agora é só com muito amor e carinho vir efetuando as dobras, respeitando as marcações. Para poder facilitar, você pode passar a ferro, você pode alfinetar, colocar um grampinho, ou até mesmo, como já está tudo bem marcadinho, na própria máquina de costura você já vem puxando, já vem costurando, vai perceber que o processo agora é bem fácil. Eu vou efetuar aqui assim, só para vocês visualizarem o resultado final, tá? Marcações feitas, vamos então agora passar uma costura na parte superior dessa peça. Vamos repetir esse processo nos 2 painéis da saia, ok? Respeitando a margem de 4 centímetros iniciais, vamos então efetuar a costura a partir da segunda marcação, já iniciando então o processo de dobradura da peça. Percebam que não era nem necessário alfinetar, tá vendo? Como já tá tudo tão marcadinho, você consegue na própria máquina de costura vir efetuando as dobras, posicionando ponto a ponto e já costurando.
Eu quero convidar vocês a conhecer o nosso site www.reinvenceblog.com.br. Lá você tem acesso a todo o conteúdo produzido pelo nosso canal, dicas e informações importantes na confecção de cada peça. Tudo é preparado com muito amor e carinho para poder receber vocês lá. Não se esqueçam também de entrar para o nosso grupo do Facebook e curtir as demais redes sociais do canal. Olha, os primeiros 4 centímetros eu não efetuei nada e nem nos últimos 4 centímetros. Agora nós vamos efetuar a emenda, a costura do nosso painel com uma costura francesa, tá? Você vai posicionar o lado avesso com avesso, ok? Num primeiro momento, e vai passar uma costura reta de mais ou menos meio centímetro ali, bem faceando mesmo o nosso tecido. Galera, tire os excessos de tecido, corte as linhas e, se necessário, refile, tá? Às vezes fica aquele fiapinho excedente e ele acaba acumulando dentro da nossa costura que vai ficar embutida. Percebam que após efetuar essa costura inicial de meio centímetro, eu dobro o tecido no sentido contrário para que a gente consiga fazer o nosso sanduíche. Ok? É avião, é tudo, gente. É assim mesmo, não é ligando, no final dá certo. Aí agora vocês vão pegar e vão fazer uma outra costura, tá? Margeando mais ou menos 1 centímetro. E pronto, a nossa canaleta vai estar perfeita, a nossa costura vai estar embutida, não sendo necessário o uso de overlock, nem zigue-zague ou qualquer outro tipo de acabamento, ok? Após esse processo, vamos então finalizar, né, a nossa emenda, fazendo a última prega. Lembra que nós deixamos aqueles 4 centímetros excedentes? É justamente para que essa costura ela fique embutida. Então, percebam que no início eu deixo 4 centímetros, mais um, e no final eu deixo 8 centímetros, mais um. E aí, quando nós efetuamos a dobra, ela fica perfeita, acabada, dentro da prega. Para finalizar, passe uma costurinha aí, para poder a gente fazer a fixação. E pronto, basicamente toda a parte da saia embaixo já está pronta. Vamos então agora confeccionar a nossa pala e colocar o elástico na parte das costas. Há várias formas de executar essa parte das costas, mas eu preferi fazer desse jeito que acaba reduzindo o consumo de tecido e sendo mais econômico. Percebam que para facilitar a visualização e a costura, eu passei a ferro, vinquei a margem de costura de 1 centímetro, tanto embaixo quanto em cima, e o espaço necessário para a passagem do meu elástico, que no caso eu estou utilizando um elástico de 2 centímetros. Agora, fazendo uso de um alfinete ou um passante, passo o elástico, tenho cuidado de observar que ele vai ficar esticadinho. Normalmente eu sempre deixo 1 centímetro a mais excedente, né? E faço uma marcação com a caneta para justamente saber qual é o limite do elástico na minha peça. Então, faz o travamento, passando uma costurinha e pronto, a parte das costas já está finalizada. Vamos então agora executar a parte da frente. Já fiz aqui uma emenda da pala, tá? Para vocês verem como é que vai ficar. Mas também é bem simples. Vocês vão pegar vão abrir a pala da frente no meio, lembrando que ela é dobrada, tá? Vão então posicionar a parte das costas do lado direito com direito e vão fazer esse sanduichinho, tá vendo? Dá uma alfinetada. A única observação que eu faço aqui é que no local onde nós fizemos o vinco, que é justamente a nossa margem de costura, nós não costuramos. Nós só vamos costurar até o ponto ali, um pouquinho antes de chegar na nossa dobradura, onde nós vincamos para poder fazer a costura. Passa uma costurinha reta, não esquece do retrocesso. E pelo menos essa parte agora de cima já está finalizada. Com amor e carinho, nós vamos então dobrar a peça, justamente para poder achar o centro, né? Tanto da frente quanto das costas. Da lateral é mais fácil, porque é onde está justamente a emenda,
né, a nossa costura. O mesmo processo nós vamos fazer no corpo da saia, ok? Para que consigamos centralizar no ponto que nós desejamos. Basicamente aqui eu estou unindo a pala e deixando toda a parte de costura, de união dessa costura, né, embutida dentro da pala. Isso na parte da frente, ok? Então, para poder facilitar aqueles que têm maior dificuldade de passar uma costura retinha, de acabamento na frente, eu simplesmente venho, faço a união da parte das costas, o avesso da minha saia com o direito da parte das costas, e passo uma costura justamente naquela marcação que eu fiz vincando com ferro. Feito essa costurinha, aí sim, agora eu venho com a parte da frente já passadinha, tudo marcado, tudo vincado, alfineto ou alinhavo, passa um alinhavozinho mesmo, com linha e agulha, e depois finalizo com uma costurinha em cima. Ou seja, essa união vai ficar totalmente embutida dentro da pala da saia. Isso é uma forma, é uma metodologia de ser feita. Você pode fazer tanto a frente quanto as costas da parte superior da saia dessa forma. Só que na parte de trás você vai efetuar uma dobradura, tá? O tecido vai ser dobrado e não uma faixa única de tecido como é o que eu estou mostrando aqui. E aí, nessa emenda aí, eu tive que ter um certo cuidadozinho, tá? Para poder finalizar nessa união. Mas basicamente o que eu quis mostrar aqui para vocês foram duas formas de costura e execução, né, da aplicação dessa pala na saia. A outra forma, né, junto com a parte das costas, é a mais simples. Nós vamos então posicionar ela. A marcação do ferro já está aí para poder facilitar a visualização de vocês, mas é um pezinho de máquina, ok? Vai passar então uma costurinha reta e depois vamos fazer um zigue-zague finalizando a parte das costas. Caso escolha fazer dessa forma, o único cuidado que vocês têm que ter é justamente nessa parte onde a união da pala, né? Tanto com frente e costas. O resto é só ajustar bem direitinho. Regula direitinho a saia ali naquele espaço das costas e vem com uma costurinha reta. Não tem muito mistério nesse ponto. Eu fiz a marcação com ferro para facilitar a visualização, porque é um tecido branco, porém é um pezinho de máquina. E olha como é que fica bonitinho. Tanto frente quanto costas fica com um acabamento bom, perfeito. Então já passei aqui uma costurinha reta e agora eu vou vir com um zigue-zague. Um zigue-zague bem fechadinho, bem marcadinho, ó. Como é que fica direitinho, não fica ruim e fica um bom acabamento. Agora é só finalizar fazendo um pesponto em torno de toda a saia, toda a circunferência. Nós vamos fazer um pesponto. Tenham cuidado de ajeitar direitinho as pregas, né? De visualizar se tem algum tipo de tecido, alguma parte do tecido na parte de baixo. Isso aí vocês têm que observar. E agora é carinho, amor e detalhe, gente. É assim mesmo, cachorro latindo, é bênção, tá tudo certo. Ah, gente, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. Muito, muito feliz mesmo. E eu espero realmente estar contribuindo e ajudando vocês de alguma forma. Então, se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amiguinhos e quando vocês fizerem, me marca nas redes sociais. Eu vou amar ver as peças de vocês e o que vocês estão conseguindo produzir para sua filha, para o seu filho, para vocês, para sua empresa, né? Com esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Bom, eu finalizei o pesponto, tá, da saia e agora simplesmente estou passando uma costurinha na lateral para poder fechar, né, e dar aquele acabamentozinho. Lembra que fica aquela emenda, aquela pedacinho sem costura na lateral por causa da forma com que eu fiz? Então aqui a gente já mata e fica direitinho. E finalizada está a nossa peça, pelo menos na parte de cima, né, minha gente? Olha que gracinha!
toda embutida a costura na frente para aqueles que escolherem fazer assim, e na parte das costas um zigue-zague bem feitinho, com pesponto, com elástico. Agora é somente fazer a bainha. A bainha vai da vontade do tamanho que cada um escolher, ok? Aqui eu estou trabalhando com uma margem de 1 centímetro, 1,5 cm. Então eu dobro uma vez e depois venho e efetuo uma nova dobradura, ok? E aí basta passar uma costurinha reta para poder finalizar. E voilà, nossa peça está pronta, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero realmente ter contribuído de alguma forma, passado a informação com clareza, ok? Em caso de dúvidas, deixem aqui nos comentários, vou responder o mais rápido possível. No nosso site tem todo o passo a passo do cálculo das pregas, como é que é feito esse cálculo, para que você consiga executar não somente esse modelo, mas qualquer outro modelo e tamanho que você desejar. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem, dê o seu like, tá? Dessa forma a plataforma vai entender que o nosso trabalho é um trabalho relevante e vai poder divulgar e sempre trazer todas as novidades que foram lançadas até você mediante notificação dos próximos vídeos. Agradeço de coração por todos que ficaram comigo até aqui. Só que eu não poderia encerrar esse vídeo sem antes entregar uma mensagem muito especial da parte de Deus para as nossas vidas. O Senhor hoje traz uma mensagem para todos aqueles que estão em aflição. Sim, todos aqueles que estão com ausência de paz. No livro de Jó, capítulo 22, versículo 21, diz assim: apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O interessante é que em algumas outras versões a palavra apega-te ela é substituída por sujeita-se, una-te ou humilha-te perante Deus e tem paz. Mas basicamente elas estão dizendo a mesma coisa. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E o resultado dessa aproximação com o Senhor é a paz. Sim, aquela paz que o Senhor nos prometeu no livro de Filipenses 4. A paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, Deus está dizendo aqui que Ele vai tratar não somente das suas emoções, mas da sua razão também, da sua mente. Não somente do teu espírito, mas também da tua alma, tudo vai ser tratado em Cristo Jesus por causa dessa aproximação. E como consequência dessa aproximação e dessa plantinha que foi germinada no nosso coração e cresceu, que é a paz, o resultado final dela é que assim te sobrevirá o bem. Então, o bem do Senhor vem para aqueles que se sujeitam à palavra dele. Isso tanto é verdade que logo em seguida, no versículo 22 do capítulo 22 de Jó, ele diz assim: aceita-te, peço-te a instrução, a lei da sua boca e ponha no seu coração, ponha as suas palavras no seu coração. É isso que Deus quer dizer para nós neste dia. Quantas e quantas vezes nós vivemos como cana chacoalhada pelo vento, nos perdendo em distrações. A gente bebe para sair porque saiu, bebe para entrar porque entrou, se entregando muitas das vezes a vícios, cada vez mais perdidos em telas de celulares, computadores ou até mesmo programas e distrações infinitas, que no final das contas, quando você parar e cair em si, você vai descobrir que você está tão sozinho, que você está tão perdido, que nada daquilo ali realmente pode trazer uma paz a você. Porque a paz que o mundo dá não é a que Jesus nos dá. A paz que excede todo entendimento, ela só vem do Senhor. Ela não tem outra origem.
porque Ele é o príncipe da paz. Então, busque a Deus, peça direção ao Senhor, aproxima-te dEle, põe as palavras dEle no coração e pratique a lei da sua boca, para que aí sim, essa paz e o bem do Senhor venha sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está quebrando, derrubando toda a resistência no seu coração e fazendo-te compreender que Ele é o único e o melhor caminho.